Sou Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos nessa manhã estudando o Salmo de número 94. Nós estamos numa série de vídeos sobre os Salmos, né? Começamos lá no Salmo 1, já estamos no Salmo 94. E hoje nós vamos ensinar o Salmo 94, que fala sobre um apelo para a justiça de Deus. É o título que está aqui na minha Bíblia, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a bússola do crente, a nossa regra de fé, de conduta, a luz para o nosso caminho, né? E é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, sempre lembrando, ela é inerrante, ela não contém erros, ela é infalível, ela não falha e ela é toda suficiente para cada um de nós. Então vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras, vamos aprender com Deus sobre a justiça de Deus, a justiça, né? Esse princípio tão extraordinário no reino de Deus, através do Salmo 94. O Salmo 94 diz o seguinte: ó Senhor Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá paga aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades, falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e os órfãos assassinam. E dizem: o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos, dentre o povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para que lhe dades descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça, e seguirão todos os de coração reto seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo: resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações alegram a minha alma. Pode, acaso, associar-se contigo o trono de iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajunta-se contra a vida do justo e condena um sangue inocente. Mas o Senhor é meu baluarte. O Senhor é meu baluarte, e o meu Deus é o rochedo em quem me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles os destruirá. O Senhor, o nosso Deus, os exterminará. Glória a Deus, querido. Que lindo esse salmo, né? Um salmo que fala sobre a justiça de Deus sendo aplicada sobre os homens. Deus guardando o justo, preservando aquele que caminha com ele na sua presença, em temor de Deus, em obediência à sua lei, à sua palavra, e por outro lado os malfeitores, os criminosos, os homens violentos, os iníquos, os maliciosos, aqueles que não estão nem aí por Deus, para Deus. Então, o salmo aqui tem como título Um Clamor por Justiça, Salmo 94, de 1 a 23. É um salmo anônimo, ninguém sabe o autor, não sabemos a data, nem as circunstâncias dessa composição. Trata-se de um salmo sapiencial, que procura reconciliar as injustiças da vida com a bondade e o poder de Deus. Por um lado, as injustiças da vida, e do outro lado, o poder de Deus. A mensagem desse salmo é um apelo, né, a aplicação da justiça divina em face da clamorosa injustiça dos tribunais terrenos. Parece que é um raio-x dos nossos dias, dos dias atuais. Os perversos estão oprimindo e até matando os indefesos, como mencionados aqui, viúvas, órfãos, estrangeiros, e ainda escapando dos tribunais terrenos. Eles também escarnecem de Deus, dizendo que ele não vê as suas atrocidades. É o que pensam os maldosos, é o que pensam os criminosos.
Esse salmo é um lembrete da anomalia que constitui a diabrura do homem dentro da ordem moral estabelecida por Deus, em virtude do exposto aqui pelo salmista. É interessante que Wiersbe, um grande comentarista da Bíblia, chega a pensar que esse salmo seja o resultado do sofrimento do povo piedoso durante o reinado do perverso rei Manassés, segundo a Reis 21, de 1 a 9. Alan Harman também diz que dentro do grupo dos salmos da realeza, do Salmo 93 ao 100, este salmo é singular, porque ele constitui um apelo ao juiz da terra, juiz dos céus e da terra, que é o Senhor, no versículo 2, para que trate os perversos conforme as suas más ações. É interessante que do versículo 1 ao 15 tratam principalmente da nação, apelando a Deus pela ajuda, por ajuda. E nós vamos destacar aqui algumas verdades, alguns princípios desse lindo poema hebraico, dessa linda canção que clama pela justiça divina a seu favor. Primeiro nós vemos uma queixa ao justo juiz. Uma pessoa aqui, provavelmente o autor, queixando a um justo juiz. E não há nada de errado disso. É o que nós vemos no versículo 1 ao versículo 3. Primeiro destaque que nós queremos trazer para vocês vemos um pedido para Deus se manifestar. No versículo 1, quando ele diz, ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Vemos claramente aqui um pedido para Deus se manifestar. Num segundo momento, nós vemos um pedido urgente para o juiz fazer justiça. No versículo 2, exalta-te, ó juiz da terra, dá pago aos soberbos. Então vemos claramente aqui um pedido urgente para esse juiz, com J maiúsculo, que é Deus, fazer justiça. Num terceiro momento, vemos um pedido para o Senhor agir com pressa, é o que diz o versículo 3. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? É interessante isso. Spurgeon diz que muitas vezes essa amarga queixa foi ouvida nas masmorras da Inquisição, nos açoitamentos da escravidão e nas prisões da opressão. Um segundo momento aqui, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é uma descrição dos pecados dos ímpios arrogantes. Uma descrição dos pecados dos ímpios arrogantes, do versículo 4 ao versículo 7. 4 momentos nós vemos aqui. O primeiro momento, o hediondo pecado da língua profana e das mãos iníquas, no versículo 4. Vemos aqui claramente, proferem impiedades, falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Num segundo momento, vemos aqui o pecado da opressão ao povo de Deus. No versículo 5, o pecado da opressão do povo de Deus, esmagam o teu povo, diz o salmista, e oprimem a tua herança. E é interessante que sempre houve isso, os perversos atentam contra o povo de Deus, esmagam, oprimem e tentam de alguma maneira tirar o oxigênio da esperança, tirar o nome, a honra, os bens e a vida do próximo. É assim que os maldosos agem. Eles estavam engajados em oprimir a herança de Deus, o remanescente fiel, os servos do Deus Altíssimo. Num terceiro momento, vemos o pecado da violência desmedida aos mais fracos, no versículo 6, porque aqui a Bíblia diz, matam a viúva, os estrangeiros e os órfãos assassinam. E assim os perversos são cruéis, desumanos, perseguem os desassistidos, os não protegidos, tiram a vida, fazem resistência, perseguem órfãos, viúvas, estrangeiros, são terríveis, são horrendos e são terríveis. Num quarto momento, vemos aqui o pecado do insulto a Deus, no versículo 7. O pecado de insultarem a Deus, quando o versículo diz, e dizem, o Senhor não vê, nem disso faz caso, Deus de Jacó. E é interessante que é assim mesmo, essa é a atitude dos perversos. Eles zombam de Deus, fazem acusações pesadas, pensam que Deus não vê nada e que ele não se importa, E infelizmente são acusações que fazem contra a onisciência divina e contra o caráter justo do nosso Deus. E nós sabemos que Deus vê, Deus age e Deus opera com justiça. Um terceiro ponto que nós queremos trazer para vocês, uma argumentação irrefutável aos estúpidos, uma argumentação irrefutável
aos estúpidos, do versículo 8 ao versículo 11. Vemos num primeiro momento aqui uma chamada de atenção dos perversos no versículo 8. Num segundo momento vemos uma apologia da grandeza de Deus. E num terceiro momento vemos uma defesa da justiça divina no versículo 10. E num quarto momento vemos uma defesa da onisciência divina no versículo 11, né? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Ele não apenas ouve e vê, mas também sonda os corações. Ele conhece não apenas as palavras, mas as obras, também as intenções do coração, e não apenas conhece os pensamentos dos homens, mas sabe que são pensamentos vãos. O quarto ponto que eu quero trazer para vocês é um consolo procedente da disciplina de Deus. Quando olhamos para a disciplina de Deus, a correção de Deus, isso traz consolo ao nosso coração, do versículo 12 ao versículo 15. Num primeiro momento, a disciplina divina é motivo de alegria para o crente. Sim, o crente fica feliz com a disciplina divina. Quando a Bíblia diz, bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Como é que você lida com a disciplina de Deus? Deus disciplina aqueles que Ele ama. A correção do Senhor é fonte de felicidade e libertação, porque abre caminho para o aprendizado com a palavra de Deus, de modo que aqueles que vivem sem disciplina são bastardos, são infelizes, são quebrados repentinamente sem que haja cura. Num segundo momento, vemos que a disciplina divina traz descanso no versículo 3. Sim, traz descanso. Num terceiro momento, vemos que a disciplina de Deus é restauradora no versículo 14. E isso é tremendo. Mesmo que os servos de Deus sofram por um tempo nas mãos dos perversos, e ainda que a providência seja carrancuda, Deus jamais rejeita o seu povo, nem desampara a sua herança. No tempo oportuno, Ele providencia o livramento, faz justiça aos oprimidos. O profeta Samuel deixou essa verdade estampada quando ele diz em 1 Samuel 12, 22, pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos seu povo. E num quarto momento, vemos a disciplina divina é aceita pelas pessoas de coração reto. Será que eu estou falando de você? Será que você tem aceitado a disciplina do Senhor? A disciplina divina é aceita pelas pessoas de coração reto, é o que diz o versículo 15. Quinto ponto que nós aprendemos aqui é uma confiança inabalável no cuidado de Deus. Uma confiança inabalável no cuidado de Deus, do versículo 16 ao versículo 19. No primeiro momento, vemos que Deus é nosso companheiro, no versículo 16. No segundo momento, vemos que Deus é nosso auxílio, no versículo 17. No terceiro momento, vemos que Deus é o nosso restaurador, no versículo 18. Depois vemos no quarto momento, que Deus é o nosso consolador, no versículo 19. Isso é tremendo. A alma do salmista era um campo disputado, e o seu coração era uma guerra civil ambulante, pois dentro dele concorriam muitos cuidados e muitas preocupações. Na mesma medida que os cuidados se multiplicam, as consolações divinas alegram a sua alma. E por último, o último trecho desse lindo Salmo 94, um julgamento justo executado por Deus. Um julgamento justo executado por Deus. Vemos no primeiro momento que Deus é o justo juiz e é incorruptível esse juiz, diferentemente dos juízes terrenos. É o que diz o versículo 20 a 21. Num segundo momento, vemos que Deus, o justo juiz, é o refúgio do seu povo, no versículo 22. E no versículo 23, vemos que Deus é o justo juiz e condenará os ímpios, no versículo 23. Por mais que os tribunais terrenos sejam injustos, existe um tribunal justo diante do Senhor. Aqui vemos Herodes no trono, um João Batista na prisão, vemos Pilatos julgando a Jesus de Nazaré e sendo julgado por Deus ao final. Vemos essas coisas, inocentes sofrendo o rigor da lei, enquanto pessoas ricas muitas vezes escapam dos seus crimes e das suas coisas. Porém, aqueles que maculam a toga e jeitosamente favorecem os criminosos, aqueles que compram, os juízes por
por somas de dinheiro absurdo e de alguma maneira acobertam seus crimes, terão que encarar o reto juiz, o Deus Todo-Poderoso. Tanto os malfeitores quanto os juízes, né, todos eles que acobertam seus crimes sob o manto da lei, entre aspas, serão destruídos e exterminados quando Deus fizer cair sobre a sua cabeça a violência que impuseram sobre os inocentes. Aqueles que criaram leis e torceram as leis e escaparam dos tribunais terrenos jamais escaparão da justiça divina, pois Deus é uma pedra que transforma a arrogância humana em pó, mas também é um castelo forte de proteção para o seu povo. Purkes, um grande teólogo e erudito, diz: em certo sentido, o pecado é o seu próprio castigo e os pecadores colherão o que semearam. É o que diz Gálatas 6, 7 a 8. A justiça de Deus garante a ação de uma lei moral que está embutida na própria natureza do universo. Spurgeon diz que enquanto o pão roubado está na sua boca, a ira os mata. Enquanto o ouro obtido ilicitamente ainda está nas suas tendas, o juízo os alcança, pois o próprio Deus os visita de forma esplendorosa, revela o seu próprio poder no seu ataque à sua justiça. Alan Harman, para terminar aqui, destaca que o Salmo começou com um apelo a Deus por vingança e termina com a certeza de que Deus vingará o seu povo e, por fim, os perversos serão destruídos, serão desarraigados sobre a terra, o que diz o salmista. Ou seja, a esperança cristã permanece a mesma. Nós servimos a um justo juiz. Deus vingará o sangue dos seus servos. E então o seu povo redimido dirá: aleluia, porque o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, reina, é o que diz Apocalipse 19, versículo 6. Tá bom? Então vamos só recapitular os pontos que nós ensinamos aqui para você do Salmo 94, tema: um clamor por justiça. Primeiro ponto, uma queixa ao justo juiz, do versículo 1 ao versículo 3. Segundo ponto, uma descrição dos pecados dos ímpios arrogantes, do versículo 4 ao versículo 7. Depois vemos, num terceiro ponto, uma argumentação irrefutável aos estúpidos, do versículo 8 ao versículo 11. Vemos no quarto ponto um consolo procedente da disciplina de Deus, do versículo 12 ao versículo 15. Vemos num quinto ponto uma confiança inabalável no cuidado divino, no versículo 16 ao versículo 19. Sexto ponto, um julgamento justo executado por Deus, do versículo 20 ao versículo 23. E assim encerramos esse lindo salmo, salmo de número 94. Tenho certeza que você aprendeu coisas valiosas. Claro que aqui passamos rapidamente, é só um resumo do salmo para que você aprenda, guarde no seu coração, um salmo que ensina sobre a justiça de Deus para nós, tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz de Jesus venha sobre todos nós, que a bênção do Deus Altíssimo faça toda a diferença na nossa vida, na nossa história, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor seja o teu justo juiz, o Deus Todo-Poderoso haja a teu favor, você estando em Cristo, estando na palavra, estando na presença de Deus. Todos aqueles que se levantarem contra você vão cair por terra derrotados, humilhados, porque o nosso Deus é o justo juiz, o juiz de toda a terra e de todos os céus, de todo o universo criado. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Quero mandar um abraço para o José Américo Furlan, o Giovanni Campos, a Michele Tavares, a Genovê Patrícia, a Helenzinha que está aqui conosco. Todos vocês, que a graça e a paz de Jesus, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.